live sobre quais os documentos que a gente precisa levar para o dia da perícia médica. Então é um prazer hoje estar aqui com vocês na nossa sequência de lives sobre o auxílio-doença, e hoje a gente vai conversar sobre quais os documentos necessários para a gente levar no dia da perícia médica, né? Então a gente já vem aí conversando sobre o auxílio-doença vários dias, né? Então a gente já conversou o que é auxílio-doença, né? Quais as doenças que se enquadram como auxílio-doença, né? Tem algumas que têm carência, outras não têm, então a gente já conversou sobre isso. Se vocês não viram essas lives desses assuntos, vocês voltam lá, elas estão gravadas e vocês assistem, até para vocês saberem, né, a sequência que a gente falou, o que é auxílio-doença, quais os requisitos necessários para pedir o auxílio-doença. A gente conversou sobre as doenças, quais as doenças, né, que a gente consegue receber auxílio-doença, que não é todas as doenças que a gente consegue receber um benefício do INSS. Então, é importante vocês acompanharem, assistir aquelas lives que já estão gravadas, né? Para vocês conseguirem entender melhor a sequência do auxílio-doença, tá bom? E hoje a gente vai conversar sobre quais os documentos que a gente tem que levar no dia da perícia médica. Quais são esses documentos, quais a importância desses documentos na hora de ser analisado a perícia, tá bom? Então, antes da gente falar no nosso conteúdo, eu gostaria de agradecer todos os clientes, todas as pessoas das redes sociais. Hoje é o dia do cliente, né? Então, gratidão por todos vocês que estão aqui, que nos acompanham, né? Que participam, que me dão esse voto de confiança de estar passando conteúdos para vocês e muitos de estar resolvendo o seu problema, de estar encaminhando aí os benefícios do INSS, auxílio-doença, aposentadoria. Então, minha gratidão por vocês, por todos vocês que fazem parte da minha vida, que os clientes acabam fazendo parte, né? A gente fica mais tempo no escritório do que em casa e os clientes acabam sendo membros da família, considerados nossos amigos, né? Então vamos lá para o nosso assunto. Então a gente vai conversar sobre os documentos que a gente vai juntar no auxílio-doença. Então, primeiro aspecto que a gente tem que relembrar: não é toda a doença que causa direito ao auxílio-doença, tá? O auxílio-doença, ele é permitido, ele vai ser ganho se a tua doença te incapacita para o trabalho. Não adianta eu ter uma doença e essa doença eu consigo trabalhar com ela, consigo me desenvolver com ela, consigo estar ali fazendo as minhas atividades do dia a dia. Essa doença, ela tem que te incapacitar para o trabalho. Ela tem que ser uma doença que faça com que tu não consiga desenvolver a tua atividade, não consiga trabalhar. Se essa doença te limita para o trabalho, realmente você vai ter direito a receber um auxílio-doença, tá? Se você tem carteira assinada, os primeiros 15 dias do auxílio-doença, quem vai pagar vai ser a empresa vai pagar os primeiros 15 dias e depois tu vai marcar essa perícia, né? Ou a empresa vai lá e vai marcar essa perícia, tu vai passar por uma perícia médica e os outros dias, né? Além dos 15 dias, quem vai pagar vai ser o INSS, tá? Daí não é a empresa que paga. Agora, se tu paga carnê, se tu é autônomo, se tu é MEI, tu vai marcar direto a tua perícia, não precisa aguardar aqueles 15 dias, tá bom? E esse agendamento do INSS, como é que ele é feito? Esse agendamento do INSS, ele é feito pelo 135 ou pelo site do meu INSS. Então, vocês vão marcar a perícia de vocês, né, pelo 135 ou pelo site do meu INSS. Mas antes de marcar essa perícia, bom dia, dona Rosa, antes de marcar essa perícia médica, é importante que vocês já tenham os documentos que a gente vai conversar agora todos em mãos. Porque não adianta vocês marcarem uma perícia médica, né, para ir lá levar os documentos, comprovar que está doente, se não tem os teus atestados, os teus exames. Então é bom organizar toda a documentação,
depois que organizar toda a documentação, vocês marcam o auxílio doença, tá bom? Se vocês forem marcar pela internet, presta atenção num detalhe. Se vocês colocarem que vocês têm um atestado médico, que vocês estão com o atestado médico em mãos, ali no formulário eles vão pedir os dados do atestado, CID, tudo, daí não vai ser marcado perícia presencial. Então é muito importante que vocês marquem que não tem o atestado, que não estão com o atestado em mãos, tá? Só se vocês querem passar por uma perícia online, né? Online eles vão analisar só os documentos médicos e vão dar a resposta. Mas muitas pessoas preferem, né? A gente também prefere a perícia de forma presencial. Por quê? Então o perito vai conseguir ver a tua documentação, vai conseguir analisar, vai conseguir fazer algum teste, vai conseguir fazer mais perguntas, né? Então tem mais chances de tu conseguir aprovação na perícia médica presencial do que de forma online, de forma remota, que o perito não vai nem conversar contigo, vai ser só com base nos documentos médicos que tu juntou na hora do pedido. Então é importante, né, que vocês optem pela perícia presencial, que a perícia presencial você tem mais chances de conseguir esse auxílio doença, tá bom? Então, quais os documentos, agora nós vamos conversar sobre quais os documentos que a gente vai levar no dia da perícia, tá? O documento básico, o primeiro documento que a gente não pode esquecer é documento de identificação com foto. Documentos originais, não adianta levar cópia de identidade, de CPF, cópia de carteira de trabalho. Não, tem que levar o documento original. A minha identidade está muito velha, está rasgada, está com o plástico ali feio. Então é importante que faça uma segunda via. Até porque depois, se tu ganhar, né, precisar apresentar no banco, muitas vezes o banco não aceita a identidade se ela estiver com problemas, se ela estiver muito velha, estiver ali, a gente chama ali, está plastificado, aquele plástico está cortado, então eles não vão aceitar. Então já é importante vocês fazerem a segunda via. Então o primeiro documento é documento de identificação. Tem que levar, é obrigatório. Carteira de trabalho também tem que levar, tá? Carteira de trabalho é muito importante. Se você tem carnê, se recolhe por INSS avulso, leva os carnês, geralmente já aparece lá no sistema. Mas para evitar qualquer problema, é interessante levar. Já leva alguns carnês lá. E agora, se você for segurado especial, pescador, alguém que não contribui para o INSS, é isento de contribuição, daí tem que levar documentos que comprovam a sua atividade. Então, se for um agricultor, o que ele vai levar? Ele vai levar bloco, vai levar a escritura da terra, vai levar essa documentação para comprovar que ele é segurado especial, que ele é agricultor, que ele é dispensado do pagamento do INSS, tá bom? Então, os primeiros documentos são documentos de identificação. E daí, depois dos documentos de identificação, o que eu tenho que levar? Agora eu tenho que começar a me preocupar com os documentos médicos, né? Quais os documentos médicos que eu tenho que levar para o perito analisar, né, o meu auxílio doença? Então, o primeiro, que é o básico, é o atestado médico, né? A gente vai levar um atestado médico. Esse atestado médico, ele vai ter o CID, ele tem que ter o CID, o código da doença, tá? O atestado médico é a base de tudo. Eu sempre peço para os clientes levarem junto com o atestado um laudo médico. O laudo médico comprova, é mais detalhado, conta o caso a caso, conta, né, o que tu teve, quais foram os sintomas, quais as tuas limitações. Então, o laudo, o médico vai explicar mais detalhadamente o teu problema de saúde. Então, é importante levar um laudo médico também. Outro documento bem importante de se levar é o prontuário médico. Por exemplo, eu me trato no posto de saúde, eu vou de 15 em 15 dias, geralmente tratamento psiquiátrico, de psicólogo, a gente tem um acompanhamento mais frequente. Então é importante que leve, que solicite cópia do prontuário médico. Esse prontuário médico vai apontar todas as vezes
que tu foi no posto de saúde, que tu teve atendimento, o que foi relatado para o médico. Então, o prontuário, quando o perito olhar, o perito vai conseguir ver que tu tá em acompanhamento, que tu tem feito um acompanhamento contínuo com os médicos, que o médico tá ali sempre te dando as orientações, a medicação, pedindo exames. Então, é importante, muito importante levar o prontuário. E vamos levar também exames médicos. Se o teu problema de saúde, ele consegue ser comprovado por exames médicos, levar exames médicos. Por exemplo, tem um problema de coluna, é importante levar raio-x, tomografia, ressonância, todos esses exames vão comprovar o teu problema. Agora, Daniela, eu só tenho raio-x, não tenho condições de pagar uma tomografia, uma ressonância. Daí tu vai levar a solicitação desse pedido que tu solicitou, né, junto ao SUS e que ainda não foi marcado. Por que a gente tem que levar tudo isso? A gente tem que levar para conseguir comprovar que a gente está em busca de um tratamento, que a gente está tentando melhorar, está tentando conseguir ter uma melhora nesse problema de saúde, que a gente está buscando recursos, né, para a gente conseguir enfrentar esse problema. Então, a gente vai ter que comprovar isso, né? Às vezes os clientes vêm aqui até o escritório e falam: o meu médico disse que eu não posso fazer força, não posso levantar peso, não posso fazer tal atividade. Daí eu vou olhar os documentos médicos e não tá nada escrito disso. Daí eu digo: olha, mas aqui não tá escrito nada, que tu não pode levantar peso, que tu não pode fazer um esforço repetitivo. Então tem que solicitar isso para o médico. Se o médico na hora da consulta ali te relata que o teu problema, que tu não pode trabalhar em função desse problema, que esse problema te limita, que esse problema pode ficar mais grave, então solicita, pede para o médico: olha, escreve isso, né? Deixa registrado, porque isso vai ser muito importante na hora da perícia médica, porque o perito vai conseguir olhar ali e ali vai estar escrito o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer e quais as suas limitações. Então, isso é muito importante, tá? Então, a gente já falou identidade CPF, carteira de trabalho, documentos para comprovar atividade se for rural. Falamos de atestado médico, de laudo médico, de prontuário médico, tá? Mas temos mais documentos para ser levado. Receita médica. Receita médica é bem importante a gente levar, que vai comprovar que os remédios que eles pediram para te levar, os remédios que pediram para te usar durante o tratamento que tu tá comprando, que tu tá usando, qual a medicação, porque às vezes o perito pergunta qual a medicação que tu tá utilizando, e às vezes dá um branco, a pessoa tá nervosa, não sabe qual a medicação. Então é importante levar as receitas, porque ali nas receitas vão estar mostrando quais os remédios que você está usando, né, para o seu tratamento, para o seu problema de saúde. Também levar caixas dos remédios que comprovam ali que tu está utilizando esses remédios. Então, é importante, quanto mais coisas a gente levar, melhor, tá bom? E como é que a gente faz para organizar essa documentação? Eu sempre digo para os clientes organizarem. Pega uma pastinha, pega um saquinho e vamos organizar por data. Pega os mais antigos, bota atrás, os mais recentes na frente. Eu fiz exames agora. Bota o exame mais recente na frente, depois o atestado médico, as receitas e os mais antigos depois, tá? Agora, é necessário levar atestados e exames de outros problemas que eu tenho. Por exemplo, eu tô com um problema de coluna. Eu entrei, pedi um auxílio-doença em função do meu problema de saúde, de coluna. Eu não estou conseguindo trabalhar em função da minha coluna. Mas fora a coluna eu tenho diabetes, eu tenho outros problemas. Então, daí, nesse caso, não é interessante, né? Nem é bom tu levar documentos sobre a diabetes. Porque a diabetes está controlada, tu está conseguindo trabalhar mesmo tendo diabetes, né? Então, tu tem que levar os exames e atestados que comprovam a doença que está te incapacitando para o trabalho. Porque não adianta tu levar todos os atestados de tudo que é problema que tu tem, porque o perito vai se perder. O perito não vai se achar, porque daí vai ter atestado de diabetes, vai ter atestado de coluna, vai ter N atestados.
né? E laudos, e exame de sangue, de tudo que é coisa, não vai resolver. Na verdade, vai atrapalhar. Então, separa, né? Se tu tem bastante prontuário médico, tem atestado, tem laudo, separa de qual problema que tu tá pedindo auxílio-doença e vai levar os documentos referente a esse problema, tá? Agora, se tu tem 2 problemas, te capacito para o trabalho em 2 áreas, eu tenho depressão e também tô com problema na coluna. Daí sim, daí tu vai levar os 2, tá? Mas agora que se aquele problema de saúde ele não é tão grave, aquele tu não leva, tu deixa ele de lado até para não levar muitos documentos que às vezes os peritos não olham ou se irritam porque acabam se perdendo na documentação, porque realmente às vezes a gente leva tanta coisa, né, que se perde. Também não adianta levar documentos muito antigos, laudos antigos, exames antigos, que também não vai ser nem analisado. O perito vai olhar exames, documentos de 6 meses para cá. Então não adianta vocês levarem documentos muito antigos, né, referente ao teu problema de saúde, que não vai ser analisado, tá bom? Então hoje o que a gente conversou hoje? Antes de finalizar a live, eu vou só dar uma resumida para quem entrou agora. A gente tá vendo que eu tô olhando um pouco aqui o pessoal do YouTube e um pouco o pessoal do Instagram, tá? Então eu vou fazer um resumo para a gente poder finalizar a nossa live. Se vocês ficarem com mais alguma dúvida sobre a documentação aí que tem que levar, né, no dia da perícia, vocês me mandam mensagem, me mandam um direct, que vai ser um prazer em responder vocês, né? E semana que vem a gente ainda continua com o assunto de auxílio-doença. Vamos finalizar esse tema final de setembro, tá? Então a gente conversou no início da live quais os problemas que dão direito ao auxílio-doença, os que não dão, porque alguns não dão, né? Outros dão. Conversamos da documentação que tem que levar no dia da perícia, que não pode esquecer, que é os documentos pessoais, atestado médico, falamos o que tem que ter no atestado médico, dos laudos, o que tem que ter no laudo, o que tem que levar de prontuário, por que o prontuário é importante. Falamos de receita, falamos receita médica, de remédios também, de tudo isso que a gente tem que levar no dia da perícia, que é muito importante, tá? Então essa é o resumo dos documentos que a gente tem que levar no dia da perícia médica. E outro assunto bem importante, outro detalhe, tem que chegar com antecedência, né? Por quê? Porque se você chegar em cima do horário, vocês já vão estar nervosos, já vão estar angustiados, pode ser que o perito até chame ali um pouquinho antes e não é bom. Então vocês vão com antecedência, cheguem no INSS com antecedência, organize todos os documentos de forma antecipada, atestado, laudo, né? E vocês vão ter mais chances de ganhar o auxílio-doença, né? Com todo esse passo a passo aí que a gente conversou, tá bom? Então eu já estou finalizando a live. Muito obrigada por todos que estão aqui, né, nos ouvindo, participando, né? É um prazer estar com vocês, principalmente aí nesse dia do cliente, né? Cliente que tanto contribui para nossa evolução, para a gente estar aqui, cada dia estar melhorando mais, tá bom? Então, excelente dia para todos vocês e até breve. Se ficaram com alguma dúvida, pode me mandar aí nos comentários, que vai ser um prazer em responder vocês. Então, até breve, até mais.